Boa noite, pessoal. Estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco da minha experiência na segunda fase da avaliação correspondente ao processo de equivalência do diploma médico. O meu processo está rolando através da Universidade de Lisboa. Eu fiz a prova no Hospital de Santa Maria, especificamente no serviço da ortopedia. Como você já deve saber, essa prova ela é feita em 2 dias. No primeiro dia, a gente tem o contato com o paciente, tem a oportunidade de fazer anamnese, fazer exame físico, formular hipótese diagnóstica, solicitar exames que vão direcionar conforme as hipóteses que a gente construiu e chegar a um diagnóstico definitivo e depois ver, escrever também qual o tratamento e qual o prognóstico desse paciente. No segundo dia é que entra na discussão junto com a banca, especificamente com um profissional da parte cirúrgica e outro da medicina interna. Eu penso que não vale muito a pena entrar nas especificidades do meu caso clínico, porque eu acredito que esse encontro candidato, paciente e examinador, ou no caso examinadores, ele é um encontro bem único, bem específico. Com dificuldade esse encontro vai se repetir, porque pelo mesmo grupo, como eu e mais outros 3 que fizeram a prova juntos, todos eles tiveram impressões, experiências completamente diferentes. E mesmo aquele paciente que foi paciente de mais de um candidato, porque pode acontecer, porque todo dia ele tem prova, foram abordadas questões diferentes e não se repetiu. Então, no primeiro dia, eu tive uma dificuldade grande com a minha paciente. Os pacientes são sorteados e eu fui sorteado para uma paciente da cirurgia ortopédica. Então, quando cheguei no leito, a paciente é muito idosa e visivelmente não tinha condições ali de responder muita coisa. Era uma paciente com demência senil, bem avançada, então já não tinha ali mais ninguém que pudesse me ajudar com relação às informações para colher da paciente, assim, um acompanhante, um familiar, não tinha. Então, mesmo com essa dificuldade, eu tive que ir tentando no máximo ali com a paciente o que ela podia oferecer de informação, e foi aquilo mesmo, não tinha o que inventar. Mas o que foi muito bom, mesmo tendo poucos elementos para resgatar muita coisa da história da paciente, foi a estrutura da história que eu apresentei, o esqueleto. Porque eles gostam de uma história clínica bem determinada, nos moldes que eles estão acostumados a fazer aqui. Então, nesse ponto, o material que a assessoria me proporcionou foi muito bom, porque era algo que eu não tinha muita intimidade com esse tipo de organização, como é feito aqui, e esse material que foi passado deu para estudar, deu para fazer algumas histórias com base nesse modelo, e quando chegou lá que eu fiz nesse modelo, foi uma questão até que, mesmo tendo uma história pobre, foi elogiada por conta dessa estrutura. Então, conversei com minha paciente, montei a estrutura da anamnese, do exame físico, solicitei para a equipe os exames que eu gostaria e me foi passado, tive a oportunidade de analisar, chegar meu diagnóstico final, apontar o tratamento e o possível prognóstico dessa paciente. Então, depois que a gente termina de preencher toda a papelada, ela é lacrada na nossa frente e fica ali guardada. No dia seguinte, ou seja, a gente tem 24 horas, aí tem um dia para estudar tudo que for possível, que relacione a patologia da paciente, para poder estar preparado para responder as perguntas no dia seguinte. Então chegamos lá no dia seguinte, cada um foi avaliado em separado e o envelope ele é aberto por nós mesmos, pelos próprios candidatos. Eu e os outros também
tiveram a oportunidade de ler o documento completo e ao final é que eles vão e entram nos questionamentos. Então a minha paciente, apesar de ser uma pacientezinha mais complicada para acolher a história, é uma paciente que tinha um diagnóstico até simples, ela tinha uma dor lombar, que depois, pelos exames, eu pude ver que era por fratura de vértebras lombares, era uma paciente também com osteoporose, ela tinha essa comorbidade psiquiátrica de demência senil e também tinha uma comorbidade relacionada ao sistema cardiovascular. E ali naquele primeiro momento, a médica da medicina interna começou a perguntar mais relacionada à cardiopatia da paciente, perguntas relacionadas a tratamento, perguntas relacionadas ao eletrocardiograma, e depois que passou a bola para o ortopedista, que fez as perguntas relacionadas a, ao diagnóstico principal, que é o motivo do internamento da paciente, possibilidade de tratamento, a metodologia cirúrgica, e depois ele fez uma pergunta relacionada a diagnóstico diferencial. Então acho que é nesse ponto que eu poderia ter me preparado melhor, porque eu vi o caso clínico e estudei tudo relacionado ao caso, estudei tanto da parte de ortopedia quanto da parte de medicina interna, mas eu não pesquisei a fundo a questão do diagnóstico diferencial. E em certo momento começaram a perguntar em cima desses temas, de outros diagnósticos que poderiam provocar a dor lombar. E então eu acho que é válido também quando você pegar o seu caso clínico, não só estudar, relacionar diretamente a patologia que você chegou ali ao diagnóstico, mas ver pela sintomatologia, pela queixa principal, quais são outras doenças que podem estar relacionadas e estudar também a fundo aquelas doenças. Porque como eu não tinha me preparado nesse sentido, começaram a perguntar algumas coisas que ficou muito para trás na questão da faculdade de medicina e as respostas foram muito superficiais, mas no todo chegou a ser suficiente. Em nenhum momento percebemos a equipe querendo prejudicar de alguma forma, jogar casca de banana. Muito pelo contrário, estava sempre tentando te ajudar e conduzir você para a resposta mais adequada. E sempre muito educados, muito cordiais. Tivemos a oportunidade até de ao final ter uma conversa mais informal, eles muito interessados assim na individualidade, assim, saber o motivo por que está fazendo a prova, muito interessados. E em nenhum momento com essa percepção de que queriam atrapalhar de alguma forma, de jeito nenhum. Bem, esse vídeo é a minha impressão sobre essa prova. Espero que possa ajudar de alguma forma. Até mais.